Bom dia, bom domingo para você aí de casa que nos assiste. Mesmo com todos os avanços científicos, ainda temos muito para descobrir sobre o nosso cérebro. E agora, você já imaginou como é desafiador enfrentar transtornos neurológicos, como tumores e malformações congênitas? Fazer cirurgias neurológicas, especialmente em crianças? Para falar de tudo isso e um pouco mais, temos o prazer de receber o Dr. Márcio Marcelino, neurocirurgião com vasta experiência em tratamentos neurocirúrgicos, pediátricos e oncológicos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e mande sua pergunta, sua questão, que a gente responde. Não saia daí, que o meu doutor volta já. Estamos de volta. Como mencionei, hoje vamos explorar o desafiador mundo das patologias e cirurgias neurológicas com o Dr. Márcio Marcelino, neurocirurgião graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência médica no Hospital de Base, especialista em neurocirurgia oncológica e tumores de base de crânio. Fez especialização em Paris, em um dos maiores centros de neurocirurgia pediátrica do mundo. Bem, se nós continuarmos aqui, vamos tomar muito tempo, até porque o currículo do Dr. Márcio é longo. Obrigado por ter vindo participar aqui do nosso programa, disponibilizar um pouco do seu tempo aqui para batermos esse bate-papo, mas é importante para as pessoas que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e poder contribuir em qualquer dúvida, qualquer observação a respeito. Márcio, antes de entrarmos bem na questão da neurocirurgia, eu gostaria que você dissesse aqui para quem está nos assistindo, a diferença entre neurologista e neurocirurgião. Porque até nós médicos temos dificuldade de encaminhar o paciente. É para o neurologista, para quem faz a parte clínica, ou para o neurocirurgião, que é quem opera. Explique aí para a gente. Então, isso é uma dúvida até muito comum realmente. Tem muitas pessoas que nos procuram buscando atendimento em anormalidades, em doenças, que na verdade são da alçada do neurologista. Qual que é a grande diferença? Nós todos tratamos o sistema nervoso central. A diferença está na doença ter uma necessidade ou uma indicação ou algum tipo de finalidade de abordagem neurocirúrgica ou não, né? Então, algumas doenças são fundamentalmente do neurocirurgião, por exemplo, a hidrocefalia, uma crâniosinostose, uma neoplasia cerebral, mas várias outras são da alçada do neurologista pediátrico realmente. Então, transtornos do espectro autista, transtornos de aprendizado, né, cefaleias crônicas, outras doenças, elas são realmente conduzidas inicialmente pelo neuropediatra. Pode até ser que em algum instante haja uma convergência e necessidade de uma conversa, de uma avaliação neurocirúrgica em algum desses casos. Mas, em geral, os casos neurológicos não implicam cirurgia, são realmente para o neurologista, neuropediatra. Então, não tem que passar necessariamente pelo neurologista para depois encaminhar para o neurocirurgião. Como é que é isso? Não há essa necessidade específica. Por exemplo, se você tem uma criança que está sendo acompanhada por algum tipo de transtorno, uma deformidade do crânio, por exemplo, e isso já foi identificado na maternidade, é possível que seja passado diretamente para o neurocirurgião para poder fazer uma avaliação se existe alguma malformação do crânio, algum transtorno ali relacionado, né? Não precisaria passar inicialmente pelo neurologista, né? Alguns casos, como cefaleias crônicas, casos assim mais arrastados, com transtornos de aprendizado, esses sim vão para o neuropediatra. E a questão da epilepsia? A epilepsia normalmente inicia a avaliação com o neuropediatra. Alguns casos, por exemplo, crianças sem antecedentes de doença neurológica, sem antecedentes familiares de epilepsia e que desenvolvem um quadro de epilepsia, toda ela vai precisar fazer uma avaliação inicial
E nessas avaliações iniciais, muitas vezes, até mesmo no pronto-socorro, pode ser que seja vista alguma doença neurológica do neurocirurgião, um cisto, um tumor, uma hidrocefalia, e aí a gente é chamado a avaliar nessa fase. Porque nesse caso, a epilepsia, ela é uma epilepsia sintomática, ela é consequência de uma outra doença de base, exatamente. Então, nesse caso, geralmente, o neurologista encaminha. Isso. Perfeito. E o diagnóstico na criança e no adulto, qual a diferença? Tem dificuldades? O quadro clínico é diferente? Como é que é isso? A criança, a gente costuma dizer que é sempre desafiador. Nós muitas vezes precisamos prestar atenção na criança em comportamentos, em atitudes, em situações assim que são subliminares e porque muitas vezes ela não vai conseguir se expressar. Ela muitas vezes vai sentir um sintoma, vai ter uma apresentação clínica em que ela não consegue expressar, ela não consegue identificar que aquilo seja uma anormalidade. Recentemente operei uma moça que achava que tinha, com epilepsia, com tumor cerebral, que já vinha tendo sintomas 2 anos antes e achava que fosse algo mais psicológico. Uma moça já adolescente, mas que poderia ter tido um diagnóstico mais precoce, mas achou que não era normal, era ansiedade da parte dela, até um determinado momento em que realmente a apresentação da crise convulsiva se mostrou mais evidente. Aí a gente tem uma questão que chama mais atenção, que é aqueles quadros epileptiformes, né? Aquelas convulsões que chamam a atenção, tal, teve convulsão, epilepsia e tal. Mas você abordou uma questão interessante que eu gostaria que a gente aprofundasse mais. Aqueles distúrbios de comportamento, que é que eu chamo de distúrbio de comportamento? Ansiedade, irritação e tal. Sintoma, não diria psiquiátrico, mas que afeta o humor e tal. São comuns nas doenças que o neurocirurgião trata, um tumor, uma lesão no cérebro, causa isso? Causa ansiedade, causa irritação, causa perda de memória? Então, é possível. É possível. Isso é mais importante se é algum tipo de transtorno que tenha se iniciado mais recentemente. Por exemplo, uma criança vem tendo seu desenvolvimento sem chamar atenção em absolutamente nada, tem um certo comportamento, um certo desempenho na escola, e aí, em determinado momento, ela começa a ter uma queda de rendimento, ou então muda a forma como ela se relaciona com as outras crianças, com os pais, com os parentes. Sintomas novos, às vezes de memória, desempenho cognitivo, comportamento, ritmo de sono, tudo isso que pode acontecer com um tempo relativamente curto, instalado alguns meses antes, pode ser, sim, pode ter uma doença estrutural do cérebro por trás disso. Perfeito. Essa mudança de comportamento é repentina, naquela criança. É algo que vem... Reativa, que é assim, de repente ela muda o comportamento dela. É algo que vem se instalando. O pai acha no primeiro momento, nunca vai ser assim algo tão repentino, mas é algo que começa a preocupar. No primeiro momento os pais acham que possa ser... é uma fase, talvez algo na escola, mas aí passa uma semana, passa 2 semanas, vai o tempo passando e vai se mantendo consistente, ou estável, ou intermitente, ou em evolução, e aí acaba preocupando as famílias que procuram os atendimentos tanto do neuropediatra ou até mesmo com a neurocirurgia. Daí a importância dos pais estarem sempre observando o comportamento do filho, né? Isso. Qualquer mudança, seja pequena, gradativa e tal, pode chamar a atenção. Isso. Eu sempre digo que o mais importante é você ter consistência, né? Então, passou uma fase, continua, se preocupe, preste mais atenção no seu filho, veja se está acontecendo algo na escola, se está tendo algo diferente, os amigos, os irmãos, os parentes, se eles estão percebendo isso também, ou se é algo muito próprio, só os pais estão percebendo, aquilo está acontecendo só com eles. Então é sempre muito bom estar atento nos filhos da gente. Perfeito. E as campanhas de conscientização, como Maio Cinza, qual a importância disso, a magnitude?
Não, o Maio Cinza é um maio, um mês que foi escolhido pela OMS para que a gente possa conscientizar sobre o diagnóstico do câncer cerebral e do sistema nervoso central. O que é isso? Ter em mente que esse diagnóstico não pode ser esquecido. Muitas vezes a gente tem casos, e isso não é uma situação rara, em que a gente recebe pacientes que que tiveram um diagnóstico um pouco mais atrasado, ou digamos assim, um pouco mais retardado, porque as manifestações clínicas dele se confundiam com as manifestações de outras doenças que são usuais para crianças. Por exemplo, cefaleia de forma intermitente, é uma dengue, é uma sinusite, mas algum outro transtorno, talvez seja familiar, né? Mas uma cefaleia nova, sintomas novos, que venham com mudanças de comportamento, com vômitos, que virose é essa que demora tanto, que sinusite é essa que demora tanto. Então, muitas vezes, isso pode ser algo por trás disso. Então, a recomendação é sempre aquilo que tiver com uma evolução mais atípica, ou seja, mais arrastada, mais lenta, diferente, um tratamento que não está surtindo efeito, um refluxo, criança que esteja tendo vômitos, que se iniciaram recentemente e que não esteja tendo o efeito desejado, muitas vezes pode ser de fundo neurológico. Tá? Então, na verdade, muito mais para conscientizar os colegas, para ter essa visão e essa possibilidade de desenvolver esse diagnóstico então, também. É importante que as pessoas se envolvam nesse meio de concentração. Isso. Mas estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de terminar, além de tratar tumor, os traumas, o neurocirurgião atua também? Sim, sim. Trauma acidente, lesões no cérebro, nas crianças e tal. Sim. O profissional que trata é o neurocirurgião também. Sim. Em rápidas palavras, só para a gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco, e fala de trauma na ação do neurocirurgião, nas pancadas, nos acidentes. Bater a cabeça é quase rotina em criança, né? Então, o que a gente tem sempre que levar em consideração o que realmente preocupa são os traumatismos leves. Esses traumatismos leves, eles muitas vezes demandam a atenção mais comum nos pronto-socorros pediátricos, nos consultórios de pediatria de uma forma geral. Normalmente a gente sempre tem a seguinte conduta: observa a criança, se ela está com cefaleia persistente, se ela está desenvolvendo vômitos, e esses vômitos estão acontecendo além daquele prazo do momento do traumatismo, se o comportamento mudou, se ela está mais largada, se não está. Tá? Então, se tem alguma deformidade, alguma anormalidade na superfície do crânio, na calota craniana, que possa chamar a atenção. Então, são fatores, digamos assim, de alerta, e aí, nesses casos, conduz ao pronto-atendimento. Normalmente, os pediatras têm um larga experiência com isso, fazem a avaliação inicial, pedem eventualmente uma tomografia quando necessário e, havendo alguma normalidade, acionam a neurocirurgia para que a gente possa avaliar. Os casos mais graves, esses já vão direto acionam a gente já diretamente. Bem, chegamos ao final do nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Claro. Fique aí, não saia, nos aguarde, que tem muito assunto aqui para discutir com o Dr. Márcio Marcelino. Até já. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Hoje recebemos o Dr. Márcio Marcelino para falar sobre patologias neurológicas. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar que a gente responde. Para isso é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Dr. Márcio, falamos no primeiro bloco sobre diversos tumores diagnósticos. Como estamos hoje em termos de tratamento e assistência aos pacientes neuro-oncológicos, especialmente aqui no DF, na saúde pública, na saúde privada, como é que é o tratamento cirúrgico dos pacientes com tumores, tumor com câncer, né?
Nós estamos bem, eu acho que posso resumir bastante isso dessa maneira. Nós contamos com uma boa estrutura, acho que em termos de parque tecnológico de centro cirúrgico, em termos de diagnóstico anatomo-patológico, e nós estamos avançando bastante também no diagnóstico biomolecular desses tumores, né? Aqui no Hospital da Criança, nós contamos com um grupo multidisciplinar muito atuante, muito forte em neuro-oncologia. Nós estamos recebendo pacientes não só aqui nossos do DF, mas também de todo o entorno, Goiás e de vários outros estados. E nós estamos avançando bastante. A partir desse ano, começamos a fazer coleta dos nossos tumores para fazer nós mesmos análise biomolecular desses tumores, porque dependendo do tipo do tumor cerebral, talvez uma cirurgia seja suficiente, talvez seja só uma radioterapia, talvez seja uma quimioterapia, talvez precise de tudo. E muitas vezes, a depender desse tipo de tumor, essas ferramentas, essas opções de tratamento possam às vezes nem ser suficientes. Então nós precisamos entender um pouco mais desses tumores, e a raiz do melhor tratamento é da biologia molecular desses tumores. É aí que nós avançamos bastante, né? E nós, a partir deste ano, começamos a fazer a coleta dos nossos tumores para fazer essa análise. Então, estamos numa fase de validação dessas nossas análises, do treinamento do nosso laboratório, que nós estamos chegando usando o NGS, que é Next Generation Sequencing, para sequenciar o genoma desses tumores e encontrar alvos para os quais possamos ter ou não algum tipo de droga-alvo. O tratamento do tumor cerebral não é o tratamento para um neurocirurgião, para o radioterapeuta, para o oncologista. Isso deveria ser uma verdade para qualquer tipo de faixa etária. Não é o neurocirurgião que bate no peito e diz eu vou tirar e vai ficar tudo bem. Não, precisa trabalhar em conjunto, precisa integrar o conhecimento, né? Hoje em dia, para o que nós fazemos no Hospital da Criança, nós temos uma oncogenética, nós temos a endocrinologista dedicada à oncologia, nós temos neurologista dedicada à oncologia, nós temos a neurocirurgia dedicada à oncologia, nós temos a neuro-oncologista propriamente dita. Então, são um grupo que, inclusive, toda semana nós nos reunimos toda sexta-feira para passar em vista todas as novidades dos nossos pacientes. Então, é algo que precisa ser discutido. Precisa somar experiências, somar habilidades, somar conhecimentos para poder lutar contra o inimigo que é muito, muito grave. Todo tumor cerebral é um tumor grave, potencialmente grave. Mesmo aqueles que a gente acha que seja mais simples, pode ter um comportamento diverso. Então, hoje, graças a Deus, contamos com isso aqui e contamos com isso também na assistência privada aqui também do Brasília, hospital. em termos de conhecimento, de avanços tecnológicos e tal, no cenário nacional está bem. Estamos construindo isso e vamos ficar ainda melhor. Isso é importante para a gente ter noção do desenvolvimento da assistência aqui no Distrito Federal. Saber que Brasília é um dos principais centros de atendimento neuro-oncológico pediátrico do país. Isso. Mas uma dúvida que eu tenho, que quem nos assiste precisa saber, como é que se dá esse acesso e como é que é essa oferta? Se o atendimento está cumprindo a exigência necessária da doença, ou seja, é rápido para evitar sequela, para não ter atraso do tratamento, o paciente ir a óbito. Como é que está? Como é que é esse acesso? Fez o diagnóstico, chega rápido? E, ao chegar também o tratamento, a cirurgia é feita dentro daquela janela de oportunidade, naquele período que o paciente não vai ter sequela, você vai melhorar a sobrevida, vai curar o paciente, porque se nós não tivermos o acesso fácil, né, e a resolução do tratamento rápido, também termina complicando aí a sobrevida do paciente. O acesso ao Hospital da Criança é um acesso universal. Ele é um hospital 100% SUS. Então, existem critérios que são acordados de fluxo para poder chegar até lá. Então, qualquer
pedido de qualquer unidade básica de saúde, qualquer unidade pública do DF, ele é atendido prontamente, né? Então, assim, ficamos sabendo de uma criança sábado que estava com um tumor medular, já acolhemos essa criança e já estamos querendo fazer os exames para operar já nessa quinta. Então a gente nós temos plena consciência da necessidade, né, de urgência, né? Tanto é que eu faço inclusive um ambulatório específico de oncologia para ter sempre disponibilidade de acesso de todos os pacientes para lá. Esse paciente, dependendo da gravidade, entre aspas, ele passa na frente. Passa na frente, se precisa. É aquela coisa, ponderação é a gravidade da doença e a gravidade do paciente, né? Então, se eu tenho uma criança, vamos supor que tem uma doença malformativa que não haja prejuízo em que ela possa esperar 5 dias para que faça a sua cirurgia, eu posso readaptar e pegar uma criança, né, que está com câncer, em que tempo é vida, e eu posso fazer essa cirurgia mais rápida. Mas tem que necessariamente passar pela regulação. Ou não? Tem que ter uma porta na rede pública. Tá. Entrou numa unidade básica, entrou em qualquer hospital regional, entrou em contato com o hospital da criança, isso é direcionado para nós e a gente já autoriza as transferências. Porque a dificuldade que a gente tem é porque o colega da ponta, ele coloca na regulação. Uhum. Mas aí chega na regulação, demora aquela história toda e tal. O médico assistente, ele tem como furar a regulação e fazer o contato direto, sim, até em virtude da gravidade? Sim. Porque se espera pela regulação, de repente, o tempo necessário esgotou. Normalmente a regulação ela é acionada no hospital quando é atendimentos ambulatoriais. Esses casos que sejam oncológicos, a gente sempre prioriza como vermelho, a gente chama de prioridade zero, que é mais prioritário do que até mesmo vermelho. E nós temos uma porta aberta para isso, para ser encaixado, mesmo que não haja vagas para regulação, esse menino ele é encaixado de todo jeito lá para ser visto por nós. A criança está dentro de um domicílio hospitalar, ele pode ser transferido diretamente sem passar pela regulação, entrando em contato direto com o serviço de regulação de leitos do hospital, tá certo? Isso já é algo sabido de toda a rede, tanto privada quanto a gente recebe paciente também da rede privada para lá. Então, tanto privada quanto pública, porque nesses casos oncológicos a gente tem essa autorização para poder receber também. E outra questão que a gente precisa abordar aqui é o avanço no tratamento da meningomielocele aqui no DF. Primeiro, doutor Márcio, explica para a gente o que é meningomielocele, um nomezinho estranho. Então, a meningomielocele é uma das... é um que a gente, dentro do nosso status dentro das doenças neurológicas, ela é enquadrada como uma malformação. É o que a gente chama de disrafismo. Não houve o fechamento adequado da coluna. Isso é algo que é, de certa forma, prevalente, né? Anualmente, nós devemos operar mais ou menos uns 20 a 30 casos de mielomeningocele aqui no DF. É uma doença que ela tem um custo de qualidade de vida muito importante para essas crianças. São crianças que normalmente precisarão de um acompanhamento multidisciplinar ao longo da vida, seja de natureza ortopédica, seja urológica, seja neuropediátrica, seja neurocirúrgica, por N motivos. O que significa isso, esse termo disrafismo? A coluna ela não vai fechar e o sistema nervoso, para se desenvolver adequadamente, ele precisa estar protegido. Então, nesses casos, a medula ela fica aberta e exposta. Até há 10, 15 anos atrás, a gente precisava esperar essas crianças nascerem para que elas pudessem ser tratadas, né? Alguns anos atrás, começou a se desenvolver, a partir dos anos 2000, técnicas para o tratamento dessas doenças intraútero, fetal. Os resultados eram meio controversos,
A partir dos meados dos anos 2000, foi fechado todos os tratamentos no mundo para que se fizesse um grande estudo e pudesse definir o papel da cirurgia fetal. E em 2011 foi publicados os resultados, mostrando que a cirurgia fetal oferece qualidades muito importantes em termos de redução da incidência de hidrocefalia, melhora de outras malformações associadas e de capacidade motora. E aí a gente passou um tempo esperando, digamos assim, a oportunidade de trazer isso para aqui o DF, porque não é só o neurocirurgião, eu preciso de uma pessoa que me leve até o feto. E aí nós conseguimos, graças a Deus, a partir do ano passado começamos a fazer cirurgias fetais intraútero aqui na assistência pública do DF, no HMIB. Então, a semana passada fizemos nosso 4º caso, tá certo? O diagnóstico sendo realizado precocemente. Nós temos uma janela de oportunidade entre as 20 semanas e as 26 semanas, nós conseguimos fechar essa mielo e os resultados em termos de prevenção de hidrocefalia, melhora motora, de complicações tardias dessas crianças diminui. É uma criança que precisa de atenção ainda para o resto da vida? Sim, mas pode ajudar bastante a qualidade de vida delas. Bem, Márcio, primeiro, parabéns pelo trabalho na Menino Minha aqui no Distrito Federal, é um avanço fantástico. E, infelizmente, chegamos ao final do nosso 2º bloco. Bem, e para encerrar, se você quiser disponibilizar seus contatos, suas redes sociais, fique à vontade e as suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade, eu acho extremamente relevante esse tipo de contato, atingir tantas casas, tantas famílias, tantos lares e trazer alguns esclarecimentos sobre muitas coisas que é a nossa vivência, né? Ano após ano nós vivemos recebendo os pacientes, às vezes com atraso de diagnóstico, tempo precioso que é perdido, ou então pessoas que não sabem que aqui na cidade delas, no Distrito Federal, eles têm acesso a oportunidades de tratamento muito importantes e que não precisa ir longe, que não precisa também ser privado, não precisa muitas vezes nem pagar nada. Aqui na nossa assistência pública ela é muito bem servida de neurocirurgia pediátrica, então muito obrigado pela oportunidade, por abrir esse espaço para trazer essas informações e estamos sempre à disposição. Nós aqui agradecemos. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos na TV Brasília a partir das 10h30 da manhã. Sempre falando de saúde e bem-estar com especialistas que trazem informações úteis e seguras para você. No YouTube, nosso canal, Meu Doutor BSB, você pode assistir outros episódios do nosso programa. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, diabetes, cirurgia bariátrica, doenças hepáticas, enfim. Para entrar em contato conosco, visite nosso perfil no Instagram, @meudoutorbsb. Lá você pode enviar dúvidas sobre saúde ou alguma sugestão de tema para o nosso programa. Obrigado pela sua audiência, esperamos você no próximo domingo.